versículo 27 diz assim, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois vem o juízo. Então nós temos uma vida apenas. Então viva essa vida de maneira que você entre no propósito, de maneira que você eleve o nível, para que Ele desça sobre nós. Então esteja no mesmo corpo, seja parte da família de Jesus, seja parte do corpo, seja parte. Nós somos filhos de um Pai, então eu não aceito que ninguém fale dos meus irmãos. Nós somos filhos de um propósito que Deus nos deu para nós gerarmos filhos para Ele. Então ninguém fala mal daqueles que foram gerados em Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, ele diz assim: são muitos os membros, mas existe um só que é o cabeça. Se nós somos o corpo de Cristo, então quer dizer que quando Cristo fala, eu reajo à sua voz. Quer dizer que quando Ele fala, eu ouço a sua voz, eu tenho uma atitude em função a ela. Então eu não vivo simplesmente por viver, eu tenho um propósito. Eu sei que Ele vai derramar algo sobre mim, mas Ele só vai derramar quando realmente eu entender que eu devo estar inserido no corpo de Cristo. Então eles estavam inseridos no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quando Ele fala, nós devemos reagir. Responda uma coisa para mim. Não precisa falar, mas só pense. Quantas vezes Jesus já falou sobre o seu chamado? Quantas vezes Jesus já falou sobre o seu propósito de vida, o seu ministério? Quantas vezes Ele já te fez promessas? E se talvez você se questione e diga, Ele nunca fez, então abra a Bíblia que Ele vai fazer promessas para você. Você só não descobriu, mas elas estão aí. Quantas vezes Ele disse? Só que a questão é, nós cruzamos os braços e esperamos. Só que Deus não vai descer aqui na terra e vai fazer o trabalho que é nosso. Ele nos comissionou, e quem deve ir? Nós. A Bíblia diz que os anjos desejaram pregar a palavra de Deus, mas coube a nós anunciarmos o Evangelho. Então quem deve ir? Quem deve trabalhar? Quem deve servir? Somos nós. Ele fala e eu reajo, Ele manda e eu obedeço. Não tem como nós fugirmos disso. Senão eu não sou igreja, senão eu não vivo no corpo. E se eu não vivo no corpo, é porque eu não procuro elevar o nível. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo será a tua luz. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60: levanta-te e resplandece, porque já a glória do Senhor está descendo sobre ti. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2: tornai a levantar as vossas mãos calejadas e os vossos joelhos desconjuntados. O que nós entendemos que Deus estava mandando aquele povo, aquela igreja, a nós, dizendo: tome a autoridade que eu dei para vocês e voltem para a oração, voltem para a entrega, levante-se e reaja à voz daquele que é o cabeça da igreja, Jesus o Cristo. Reaja nessa noite, reaja. Deus nos entregou algo, nós temos o que fazer, nós temos um propósito, nós temos. Então vamos nos levantar nessa noite, vamos nos levantar, vamos elevar o nível, vamos estar no mesmo propósito. Se for necessário pedir perdão para alguém, peça. Se for necessário abraçar alguém e olhar nos olhos e dizer: me perdoa, eu falei com você. Não é feio, não é feio, é lindo, é maravilhoso, porque você está cumprindo a palavra. Jesus disse assim: se você não perdoar o seu irmão, Deus não te perdoará. Deus não te perdoará. Então eles estavam no mesmo propósito, eles estavam buscando. E quem, como foi lido aqui, quem busca,
lhe é aberto, e quem pedir lhe será entregue. Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate se lhe é aberto. Como nós lemos aqui, eles estavam elevando o nível, eles estavam em o mesmo propósito. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que eles estavam assentados. Encheu a casa, trouxe sentido para a casa, trouxe realmente aquilo que faltava. O que veio da onde? Do céu. E nós procuramos nossa vida inteira aqui nessa terra, aquilo que só o céu pode nos dar. E de repente, veio do céu. Terceira chave para o avivamento: o poder do Espírito Santo. Primeiro, eles elevaram o nível. Segundo, estavam no mesmo propósito. Terceiro, o poder do Espírito Santo desceu sobre eles. Não existe avivamento verdadeiro se não existe o poder do Espírito Santo. Porque o poder do Espírito Santo fala daquilo que nós não podemos fazer, mas fala daquilo que só Ele pode. O poder desse Espírito. E é interessante porque a Bíblia diz assim, que de repente veio. Então veio não no momento em que eles estavam esperando, veio como? De repente. Pegou a todos de surpresa. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele quebra as nossas rotinas. Ele mostra para nós que tudo que nós programamos, que tudo que nós planejamos não é nada quando a presença dele vem. Ele mostra para nós que o que realmente importa é a presença dele. Quando ele vem e toca nos nossos corações. Quando ele vem e move através de nós. Coisa linda é ouvir um testemunho como as irmãs sempre falam, geralmente no círculo de oração, que estavam lavando a louça e de repente estavam orando e o Espírito Santo desceu sobre ela. Coisa linda é ouvir um irmão dizer que estava trabalhando na construção, no calor do verão, o suor descendo sobre o rosto, mas sentindo a presença de Deus. Por quê? Porque Ele não vem quando nós esperamos, Ele vem, de repente Ele quebra o ciclo. Aleluia. Nós planejamos tudo para que Ele venha, só que nós esquecemos que quem dá a última palavra não somos nós, é Ele. Nos nossos cultos nós esperamos chegar no final para que Ele venha. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, Ele já está aqui. Se você quiser, mergulhe no rio. Mergulhe no rio nessa noite. Não precisa esperar chegar ao final do culto para sentir alguma coisa, não. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Então Ele vem de repente. Isso me traz à memória um texto de Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam na prisão, e eles estavam adorando a Deus depois de terem apanhado. E a Bíblia diz que de repente os alicerces começaram a ser abalados, e as cadeias foram quebradas. E é isso que faz a diferença. Quando Ele vem, Ele começa a abalar o sustento da nossa vida, as estruturas, e Ele quebra as cadeias das nossas rotinas, porque nada pode nos sustentar e nada pode nos dirigir a não ser Ele. A não ser Ele. Um dia eu ouvi alguém falar sobre isso e eu gravei porque eu achei interessante, que diz assim: só tem poder para te parar aquilo que te move. Se é o dinheiro que te move, quando você não tem dinheiro, você para. Se é uma emoção que te move, um sentimento, quando você não se emociona, quando você não sente, você para. Agora, se é Jesus na sua vida, você não para, porque Jesus é o único que nunca falta. Então Ele veio de repente. E isso me faz entender a palavra que o apóstolo Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 3, versículo 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles receberam algo que eles não esperavam. Eles receberam algo que era muito maior do que eles imaginavam. Eles receberam uma água que não matava a sede simplesmente do nosso corpo, mas matava a sede da nossa alma. Matava a sede do homem interior. Supria as nossas necessidades.
E por último, para nós encerrarmos, primeiro, nós devemos elevar o nível. Segundo, nós devemos estar em um propósito. Terceiro, nós devemos buscar o poder do Espírito Santo. E quarto, nós devemos sermos testemunhas de Cristo.